Bom dia, bom dia. Não pula esse vídeo, porque esse vídeo é para você. Porque o Senhor falava ao meu coração que eu precisava gravar, porque tem pessoas precisando ouvir isso hoje da parte de Deus. A palavra do Senhor, lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, diz assim: Pedi e dar-se-vos-ás, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. O Senhor estava falando ao meu coração, e o Senhor falava de sonhos. E o Senhor dizia: Filha, fala que quem sonha, Deus realiza. Que Deus realiza sonhos. E eu sentia a voz do Senhor bradar no meu coração. Eu realizo sonhos. Eu realizo sonhos. Esta palavra é para mim, esta palavra é para você, que deixou de crer que Deus faz o impossível. Às vezes eu não sei qual é o teu sonho, mas eu quero ser boca de Deus aqui nesta hora, através deste vídeo. Que Deus ele realize os teus sonhos, independentemente de como você tem sonhado. Eu não sei se é simplesmente algo pequeno, mas que para você se torna grande porque não está dentro das suas condições. Eu não sei se é algo material, eu não sei se é algo espiritual, eu não sei o que é da tua área, se é algo sentimental, mas eu quero te dizer com toda a convicção que Deus realiza sonhos. Aquele que pede, recebe. Então a palavra do Senhor para ti hoje é falando da bondade dele, do amor dele, do zelo dele para com a nossa vida. E a palavra dele diz: pede, pede, que eu te dou. Pedi, dá-se-vos-á, buscais e encontrareis. Bateis e abre-se-vos-ás. Então não desiste daquilo que tu tem esperado, não desiste daquilo que tu tem sonhado. Às vezes é um sonho tão impossível que para você nem se atreve a continuar a pensar, só em pensar, porque aquilo dali para ti é impossível. Eu lembro que Deus ele é fiel demais e ele é muito bom. Eu só sei dizer que ele é muito bom. Eu lembro que em uma época eu tinha ido, né, em um local longe, no centro, que eu morava um pouco distante, no centro da cidade, e eu tinha ido a pé. Eu não tinha R$ 1 para pagar um transporte, eu não tinha uma bicicleta, eu não tinha nada. E eu vim ali umas 12 horas, né, naquele sol, o sol muito quente, e passou uma pessoa de moto por mim. E eu peguei e pensei assim, isso acho que uns 12, 14 anos atrás. E eu pensei assim, Senhor, como seria bom eu ter uma moto? Mas eu não tenho condições. Eu pensando, eu não vou me atrever, Senhor, a pedir isso porque eu não tenho condições. Eu não tenho condições praticamente para pagar um aluguel. Eu vou ter condições para pagar a prestação de uma moto? Para dar entrada numa moto, eu comecei a criar coisas na minha cabeça. Ah, precisa de uma entrada, precisa disso, precisa daquilo, precisa todos os meses pagar a prestação. Então, é algo que não estava de forma nenhuma dentro do que era cabível para mim. E ali eu fiquei triste, né? E continuei andando naquele sol. Porque eu sabia que não era algo que eu poderia ter. Irmãos, e aquilo dali ficou só comigo. Eu não falei, eu só pensei. E na mesma semana, o meu esposo, meu ex-esposo, né, que na época era meu esposo, ele chegou para mim e disse: Darlene, nós vamos tirar uma moto. Aí eu disse: mas como?
Ele disse assim, não, é uma promoção que tá tendo, que dá 100 e pouco de entrada só para tirar a moto. E fica pagando as prestações. Eu sei que as prestações, irmãos, era bem baratinho, bem baratinho. E na hora, eu lembrei daquele momento que eu passei com Deus. E eu, Senhor, como tu és bom. Irmãos, e eu não acreditava. Eu não acreditava porque era muita facilidade que quando a esmola é grande, o santo desconfia, né? O povo tem esse ditado. Pois é, eu não acreditava, porque a esmola era grande demais. Só que eu não estava compreendendo que aquilo dali era tamanho da mão do meu Deus. Não era esmola. Era Deus realizando sonhos. Era Deus criando situações. Era Deus abrindo o caminho no meio do mar. Irmão, eu quero te dizer uma coisa. Que para Deus fazer algo realizar na tua vida, irmãos, Ele mexe com quem é preciso mexer. Ele tira quem é preciso ser tirado do caminho. Ele faz, se for preciso ele descer na sepultura, ele até desce pessoas na sepultura só por amor à minha vida e à tua. Assim seja, aleluia, a nossa intimidade, a nossa obediência a ele. Então não precisa tu tentar querer desistir dos teus sonhos porque para ti é impossível. Eu só quero te dizer isso, Deus realiza sonhos e Ele abre caminho no meio do mar. Ele usa de quem é necessário ser usado. Ele cria e coloca pontes na tua vida para tu chegar até o teu milagre, para tu chegar até o teu sonho, porque Deus realiza sonhos. Se é aquela faculdade que tu precisa fazer, que tu quer continuar fazendo, mas tudo diz para tu desistir, eu venho te dizer agora, não desista. Se é uma casa que você quer comprar, se é algo, aleluia, que você quer realizar isso, aleluia, às vezes você chora porque você não vê como isso se realizar. Eu sinto nesta hora que tem pessoas que quando ela pensa nesse sonho, ela chora. E eu sinto, aleluia, a angústia que essa pessoa sente. Porque as pessoas olham para ti e dizem assim, isso daí nem adianta tu sonhar. Porque Deus não tem como realizar. E nem Deus, porque isso aí tem que ter circunstâncias. Mexer com pessoas. Mas sabe o que é que eu venho te dizer hoje? Que Deus, ele não está preocupado se precisa mexer com pessoas, se precisa abrir o caminho no meio do mar, se precisa fazer, aleluia, você passar por cima das águas, se precisa você, aleluia, andar dentro do fogo, mas tudo isso não vai te atingir, mas Deus vai realizar. Irmãos, eu sou prova viva de que Deus faz milagre, e ele realiza sonhos. Coisas que para a gente é impossível, mas Deus ele faz acontecer. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em outra cidade, e eu ia de moto, na motinha que Deus tinha me dado, e ali eu dizia assim, e às vezes eu ia no carro do meu irmão, era um Corsinha, né, bem antigo. E aí eu ia no carro dele, porque era muito perigoso, principalmente quando eu ia voltar mais tarde, voltar de moto. E eu ficava pensando, eu dirigindo, eu dizia assim, aí uma pessoa me disse assim, Darlene, por que tu não compra um carro para ti, que é mais fácil? Irmãos, mas não tinha como eu comprar carro. Todas as minhas despesas ultrapassava. Não tinha como, eu não tinha nada, né? Nenhuma possibilidade. E aí, eu me lembro que o meu irmão, ele, do nada, ele disse assim, Darlene, eu vou vender esse carro porque eu vou comprar outro para mim, eu vou comprar um melhorzinho. Tu quer comprar? Aí eu disse assim, como é que eu vou comprar se eu não tenho R$1?
E ele assim, não, tu fica pagando pra mim, tu fica pagando por mês. E assim foi, irmãos. Eu comprei, né? E eu fiquei pagando por mês para ele. E tudo isso, eu sinto gratidão, porque eram coisas que eu não tinha condições. Quando eu lembro que eu tinha. Eu fui olhar a casa que o meu irmão tinha comprado, uma casa financiada da Caixa. E aí a minha irmã disse assim, Darlene, por que tu não compra uma para tu? Aí eu disse assim, como é que eu vou comprar uma casa para mim? Que não tinha como, irmãos. Eu não tinha nome para isso, eu trabalhava contratada, eu não tinha carteira assinada, eu não tinha, né, verba para isso, eu não tinha como pagar uma prestação de uma casa, 500 e tanto, eu não tinha como dar entrada de 2.000. Tinha nada. E aí eu me lembro que aquilo não fazia parte dos meus sonhos porque eu achava impossível. Mas eu fiquei pensando, irmão, aquilo assim mexeu comigo e eu fiquei pensando. E eu me lembro que eu pensando, eu dirigindo e pensando, eu chorei. Porque eu disse assim, esse sonho eu não realizo. De morar na minha casinha toda prontinha. Eu não tenho como realizar, Senhor, nunca, Senhor. Eu vou ter como viver isso, ter essa experiência de entrar dentro de uma casa, toda ajeitadinha e sendo minha, porque eu não tenho isso para mim. Não existe essa possibilidade para mim. E eu lembro que passou, mas aquilo assim, aquela tristeza ficou no meu coração, né? E foi passando, e eu acho que assim, questão de 3 meses ou mais, Deus criou uma possibilidade. Deus criou assim uma situação que eu não sei nem te explicar. Mas Deus criou uma situação. E do nada, irmãos, do nada. Eu lembro que eu estava na igreja, eu tinha ido visitar uma igreja e uma irmã passou um voto e disse assim, ó, isso era uma sexta-feira. E ela disse assim, era um irmão, ele disse assim, se daqui a na outra sexta-feira, você vai vir aqui trazer o seu voto e você já vai vir trazendo de posse de vitória. Irmãos, na hora que a irmãzinha passava o voto, né, que o irmão estava mandando, eu lembro que na hora veio na minha cabeça, faz um voto pela casa, porque para ti é impossível, mas para Deus não. Irmã, aquilo veio do nada na minha cabeça. E eu peguei o voto e disse, Senhor, eu faço o voto pela minha casa. E no domingo, eu fui visitar uma colega que tinha comprado uma casa. E eu fui visitar e conhecer a casa dela. E ali, irmãos, estavam vendendo uma casa em frente à casa dela. E que é a casa que eu moro hoje. E naquele momento, assim, foi assim, sabe? Tudo muito rápido. Eu sei que eu negociei a casa e comprei a casa. E com menos de um mês, eu estava dentro da casa. E tudo isso, irmãos, e quando foi, isso eu fiz o voto na sexta, quando foi no domingo, eu tomei posse da minha vitória. E na outra sexta eu fui pagar o meu voto. Isso, irmãos, é para quem tem fé que Deus realiza. É para quem Deus tem fé. Eu lembro que eu trabalhava nessa cidade longe e eu tinha muita vontade de trabalhar próximo à minha casa. E eu disse assim, Senhor, eu nadei a escola, irmãos, para Deus. Eu dei a escola, eu dei tudo. Senhor, se fosse nessa escola, eu dei o total de horas, eu dei tudo. Se fosse isso, Senhor, eu seria tão realizada, tão grata a Ti. Irmãos, e Deus falou comigo. Deus falou comigo na igreja em mês de outubro. Mês de dezembro acabava o contrato. Que Ele ia me colocar em outro lugar, porque eu não estava mais bem, me sentindo bem no lugar que eu estava trabalhando. E Deus ia me colocar no lugar que eu queria. Irmãos, eu tomei posse daquela palavra, porque ninguém sabia do que eu tinha dito para Deus. E quando foi em dezembro, terminou o contrato, quando foi em janeiro,
começou as novas seleções para poder começar a trabalhar de novo, e eu não fui fazer a seleção na escola que eu trabalhava. E ficavam me perguntando, me ligando, por que eu não ia. E eu lembro que disseram assim para mim, ó, tu tá se achando demais, porque tu tem 2 filhos para criar, tu é sozinha e tu precisa sustentar uma casa. E como é que tu tá botando o banco e dizendo que não vai fazer seleção? Mas eu sabia, irmã, que Deus tinha me dito. Eu tinha uma convicção tão grande. Talvez se eu tivesse ido pela minha pouca fé, eu tinha pensado assim, aquele homem poderia não ser um homem de Deus, poderia não ser um profeta de Deus, eu não vou acreditar, porque hoje em dia não existe mais profeta. Talvez eu tinha notado 1000 coisas, mas eu acreditei, porque eu sei que ainda existe homens e mulheres de Deus nessa terra. E ali, eu não sei o porquê que eu tô contando tudo isso, porque vocês sabem que eu não sou muito de contar a minha vida, mas Deus está me tocando para me contar. E ali, irmãos, eu sabia que tinha sido de Deus, porque tinha sido algo só entre eu e Deus. E eu não tinha falado em oração, eu tinha pensado em oração. O interessante é que todos esses milagres que eu tô falando para vocês eram coisas tão impossíveis para mim que eu nem me atrevia a falar. Todos eles foi aqui, ó, só entre eu e Deus em espírito. Porque eram coisas que para mim não dava naquele momento. E eu não me atrevia a falar aquilo. Era só eu pensava com Deus e eu dizia, Senhor, seria tão bom se isso acontecesse. E ali eu disse assim, eu não vou fazer. Porque Deus me disse que vai me colocar aqui na minha cidade. E eu esperei, irmão, a minha cidade era a última a fazer a seleção. Ela começou, tinha tido uma greve, ela começou as aulas já no início de março. E nesse intervalo, irmãos, eu sozinha para sustentar meus filhos, para sustentar minha casa. E ali, o carro que eu tinha bateu o motor, né? Irmão, era tanta dificuldade que eu só entrava pro quarto, eu não murmurava 1 minuto. Eu só entrava pro quarto e chorava. E só chorava e dizia assim, Senhor, me ajuda a suportar. Me ajuda a suportar. Porque eu vou fazer aqui, eu vou trabalhar aqui. E Deus, irmãos, usou de pessoas, Deus criou situações, Deus fez coisas assim que para mim era impossível. E eu fiz a seleção da escola da minha cidade. Eu passei em um dos primeiros lugares e os irmãos, interessante, eu tinha feito a seleção, acho que em umas 4, 5 escolas. Todas elas eu passava em primeiro lugar. Mas quando eu ia fazer a lotação, tinha poucas horas. Não era assim, total de horas que manhã e tarde que eu precisava. Só que eu, irmã, toda a vida, quando eu chegava lá, que assim, tem tantas horas. Aí eu pensava assim, não é essa. Porque Deus me disse que eu ia ficar na escola que eu queria e com as horas que eu queria. Então, vai ser uma escola bem no centro e com todas as horas concentradas lá. Porque, às vezes, irmãos, a gente precisa ficar em 4 escolas, 3 escolas, para poder suprir o total de horas, né? E você fazer o seu salário. E ali eu fiquei esperando. E essa escola, da qual Deus tinha prometido, foi a última a sair o resultado. E eu me lembro que o diretor me chamou e disse, Darlene, escolha aí as turmas que você quer e o total de horas que você quer trabalhar. Do jeito que Deus tinha me prometido. E eu trabalhei ali conforme o que Deus tinha me prometido. Irmãos, tudo isso é para a glória de Deus. Então eu quero te dizer hoje, não desista dos teus sonhos. Não desista dos teus sonhos.
Irmã, se é apenas o meu sonho, irmã, é tão pequeno, é apenas comprar algo, um telefone, né? Vamos supor aqui. Pois não desista. Porque para muitos pode ser pequeno, mas para ti ele é grande. Deus sabe as tuas condições. Às vezes, irmão, o meu sonho é só dar poder todo dia abrir a minha geladeira, o meu armário e ter lá comida para dar aos meus filhos. Não precisa nem ser do bom e do melhor, mas só em ter comida. Pois esse é o teu sonho. O teu sonho de agora, o teu sonho desse momento, qual é? Pois Deus está te dizendo, ele vai realizar. Ele vai criar situações, ele vai operar o impossível, mas isso daí vai chegar na tua mão. Recebe esta palavra. E se você sentir no seu coração de compartilhar com outras pessoas, compartilha, porque é Deus que está querendo falar com aquela pessoa. Amém? Que Deus te abençoe.